que nós possamos, nesse momento, relaxar tranquilamente nas nossas cadeiras, nos desligarmos por alguns instantes, poucos, das aflições do mundo lá fora, do nosso cotidiano, da nossa vida corriqueira, dessa vida turbulenta do nosso dia a dia, onde todos nós precisamos buscar o sustento material. Agora é o momento de buscar o alimento para a nossa alma, para o nosso coração. E nada melhor do que elevarmos os nossos pensamentos, buscando a figura mansa, terna de Jesus, o nosso querido Mestre, que nos deixou um grande legado, nos ensinou um grande legado de paz, de felicidade, que é a vivência da lei do amor. Hoje nós vamos ter uma palestra que vai falar sobre deixar vir a minhas criancinhas, a nova era. Então que nós possamos deixar a nossa criança interior, essa criança pura em essência, sem preconceitos, sem malícia, que nós possamos deixar essa criança vir à tona nesse exercício da vida espiritual, como Jesus assim o fez, como Jesus assim vivenciou, essa pureza, esse amor, a caridade, a justiça, e é essa pureza no qual nos dá o suporte de aguentarmos as aflições da vida diária, sem perder o colorido, sem perder o entusiasmo, sem perder a alegria de viver. É nesse amor, é nessa pureza, é nessa essência espiritual que nós precisamos repousar os nossos corações, a nossa alma. É onde nós nos alimentamos de esperança, de fé, de resignação, de tolerância, de autoaceitação e aceitação do outro. É nesse amor que nós começamos a enxergar a vida, os vestígios e as mãos de Deus, levando a humanidade rumo à perfeição. É nesse amor no qual nós temos a confiança na vida futura, principalmente nos dias atuais. Vamos alimentar as nossas almas de amor, vamos nos doar amor, através do exercício da caridade cristã, através da gentileza, através da nossa fé racional. Que Jesus faça morada em nós, em cada um de nós aqui presente, que possamos viver na terra sem nos corromper, sem corromper a nossa parte melhor, a vida espiritual, a nossa espiritualidade, que possamos combater o bom combate, como assim o Paulo o fez, saio da vida combatendo o bom combate, combatendo a mim mesmo, combatendo o vitimismo, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a vaidade, combatendo essa chaga mortal dentro de nós, que é o nosso pior inimigo. Nós somos o inimigo, não é o outro. Que essa chama não se apague, mas nós precisamos alimentar essa chama sempre, pouco a pouco, para construirmos essa pureza que simboliza o reino celestial nas nossas mentes. Que Jesus se faça presente então em nós, nas nossas mentes. Nós temos alegria, porque eu digo que é uma alegria, porque a Zelinda, Janaína, são pessoas que nós temos um carinho especial, e elas sabem disso, é verdadeiro,
E a Janaína vem trazer para nós hoje o tema A Nova Era, deixar vir a mim as criancinhas. Seja bem-vinda. Gente, boa noite. Estou aqui de novo, não faz um mês que eu vim, e não tem nem como falar a alegria de estar aqui nessa noite mais uma vez. É o mês de aniversário da Associação Espírita Mensageiros de Luz, fazendo 16 anos, adolescente praticamente, né? Então eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade. Essa casa é muito querida, eu sempre falo isso, a alegria de estar aqui, a alegria de poder dividir esses momentos e a grande honra de participar também da programação de aniversário. O dia da casa é dia 10, dia da saúde mental, 10 de outubro, mas ao longo do mês, né, a casa faz as palestras de aniversário. Então é uma honra e uma alegria estar participando desta programação. Agradeço muito, gratidão a todos aqui do Mensageiros, viu, Bel? Sempre agradecendo. Então a palestra de hoje, para nós falarmos sobre a nova era, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Certa ocasião, trouxeram algumas crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse por elas. Mas criança é a coisa mais linda do mundo, e vem aquela meninada e faz aquela alegria toda. E os discípulos começaram a repreender os pequeninos. Foi quando Jesus abriu os braços e disse: deixai vir a mim os pequeninos. E trouxe uma advertência, porque deles é o reino dos céus. E aquele que não se comportar como uma criança não entrará no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis buscar em nós a inocência e a pureza de uma criança. Quem não se encanta, né, com uma criança? Inclusive, eu gostaria de dar 2 exemplos com relação à espontaneidade da criança. Em certa ocasião, numa palestra denominada Quem é o seu amigo? É uma pergunta. E quando começou a palestra, foi lançada a pergunta: quem é o seu amigo? E na plateia tinha 2 menininhas mais ou menos de uns 9, 10 anos. Elas estavam sentadas uma ao lado da outra. Foi quando uma delas levantou e disse assim: ela é a minha amiga, apontando para a outra. E aquilo nos chamou a atenção. Por quê? Diante da pergunta, quem é o seu amigo, que era o tema da palestra, ela prontamente apontou a amiguinha, né, que ela dizia que era a melhor amiga. É a espontaneidade da criança e a alegria de ter a amiga do lado. É muito bom quando a gente faz isso, né, quando a gente identifica o amigo ao lado. E um outro exemplo também, na nossa casa, Allan Kardec, lá em Nova Odessa, palestra do Manolo Quezada, um grande amigo nosso. Ele estava coincidentemente falando da regeneração, da evolução, da nova era, e ele estava dizendo que a espiritualidade de tempos em tempos vai mandando os seus missionários para nos impulsionar. E ele dizia que a evolução da humanidade se dava em passos lentos, mas tinha uns apressadinhos. Esses apressadinhos, ele estava se referindo a esses missionários. Quando ele disse, tinha uns apressadinhos, uma menininha de nome Marina, que eu me lembro, estava com o pessoal de Santa Bárbara, na hora, ela levantou e falou assim: eu sou apressada. Não teve quem não se encantou também. Então, é a espontaneidade da criança, a pureza das atitudes, que não pensa muito, não. A criança, ela não pensa se vão rir dela, se vão achá-la boba, se vão achar que ela falou alguma coisa errada. Ela não pensa, ela abre o coração e fala. Coisa que muitos de nós não estamos conseguindo. Nós vamos perdendo a nossa espontaneidade, nós vamos perdendo a nossa pureza, porque a gente tem vergonha. O que vão pensar de mim? Será que vão achar que eu sou boba? Será que vão achar que eu fiz alguma coisa errada? Será que vão rir de mim porque eu levantei e fiz alguma brincadeira? Será que vão achar
que eu fiz alguma coisa errada, quando eu falei que eu gostava de alguém, quando eu abracei alguém, quando eu corri ao encontro de alguém, então a gente vai perdendo essa espontaneidade. E se a gente vai perdendo essa pureza e essa espontaneidade, fica difícil a gente vivenciar os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus precisam encontrar terreno fértil nos corações. E quando Jesus diz para que nós nos assemelhemos às crianças, para receber o reino dos céus como as crianças elas têm o coração puro, elas se abrem para o ensinamento e para o exemplo, e não ficam questionando, como nós fazemos, porque a gente põe orgulho na frente, a gente põe conflitos na frente, a gente põe vantagem na frente, o que eu vou ganhar com isso? A criança não. Quando dois pequenininhos brigam por causa do brinquedo, logo trouxe outro brinquedo, cada um com o seu, elas voltam a brincar. Não ficam de mal, fica ali 2 minutinhos, mas depois voltam a brincar. A gente não. Então, quando Jesus falava para que recebamos o reino dos céus feito crianças, é isso, de coração aberto e de coração puro. Mas nós podemos dizer assim, nós somos espíritas. Nós sabemos que, embora seja uma criança de tenra idade, ali existe um espírito milenar, com suas experiências, com a sua bagagem. Sabemos sim, só que nesse momento a gente vai falar da criança na sua palavra, com a inocência, com a pureza, no estágio da infância, para a gente entender essa mensagem de hoje, levando em conta a inocência e a pureza de coração, porque não há quem se encante com a criança e os seus gracejos. Então, vamos lá, para a gente conversar sobre isso. A última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o bem reinará um dia sobre a terra. Diante disso, quando Jesus falou do reino dos céus que viria, nós olhamos à nossa volta e vemos tantas dificuldades, né? Mundo de provas, expiações, doença, sofrimento, conflitos, tristezas, tantas coisas que nós precisamos vencer para crescer, evoluir, caminhar, tantas dificuldades a serem superadas para viver. Mas Jesus falava desse reino de Deus, que um dia o reino de Deus se instalaria sobre a terra. E Kardec, ao longo do Livro dos Espíritos, fazendo as suas perguntas, tirando as suas conclusões, na última pergunta, mas será que um dia o bem reinará sobre a Terra? Será que um dia esse reino de Deus será instalado no nosso planeta com tantas dificuldades? E olha só a resposta. O bem reinará sobre a Terra quando, entre os espíritos que a habitam, os bons vencerem os maus. E então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É uma resposta muito simples. Um dia o bem reinará sobre esta terra? Reinará sim. Quando? Quando os espíritos que aqui habitam forem bons. Olha só, está nos chamando para sermos bons, porque quem é que habita aqui? Somos nós. Ora, será que é a terra que tem que mudar? Ou são os seus habitantes que têm que mudar? Semelhante a um imóvel, se os seus moradores são bagunceiros, desorganizados, não fazem a manutenção, o que acontece? O imóvel começa a perecer. É sujeira, é bagunça. A matéria começa a se desagregar. Agora, se novos habitantes vêm, ou aqueles que já estão, tomam consciência e começam a arrumar a casa, cuidar das paredes, fazer a limpeza, o imóvel começa a mudar. Então, esse imóvel vai ser o retrato dos seus moradores, assim como a terra será o retrato dos seus habitantes. A última pergunta do Livro dos Espíritos é bem clara e deixa esse recado para nós. Aí nós vamos lá na Gênese. Em janeiro de 1868, foi editado o livro A Gênese. A Gênese, com seus ensinamentos, a sua ciência, no último capítulo, Os Tempos São Chegados, traz o item A Geração Nova.
Esse ano nós comemoramos 150 anos da Gênese. É importante nós conhecermos as obras de Kardec, é importante estudarmos Kardec. Quantas riquezas nós temos nesses livros, quanta fonte de conhecimento, essa luz bendita que é a doutrina espírita. E na Gênese, com os seus 150 anos, nesse último capítulo, fala da nova era. Os tempos são chegados. Essa mensagem para nós, os tempos são chegados. Isso que significa? É agora. Coisas que nós esperávamos, é agora. Chegou o momento. Nos convidando para a ação, para a renovação. Quando a Gênese fala da geração nova, há 150 anos atrás, a Gênese fala de espíritos que virão, onde haverá predominância do bem sobre o mal, onde um novo momento estará por vir. As gerações terão conhecimento, terão inclinação para o bem, terão vontade de fazer o bem. Ora, mas nós estamos estudando isso agora, é a transição planetária. Essa transição que nós estamos aguardando, onde a Terra passaria de um mundo de tantas dificuldades, provas e expiações, para um mundo de regeneração. Sim, está acontecendo. Mas nós tomamos isso como agora, como coisa de agora. Mas não. A Gênese, há 150 anos de atrás. Se nós formos lá e lermos esse último capítulo, parece que a gente está falando de hoje. Parece que a gente está falando dessa transição que está sendo propagada hoje. Mas ela já vem sendo anunciada há 150 anos atrás. Ora, há 150 anos, tantas coisas estão acontecendo, tantas transformações, tantas coisas que vêm do mundo espiritual para nós, no campo da ciência, no campo do conhecimento, no campo da tecnologia. Alguns exemplos. Dentro desses 150 anos, nós tivemos o cinema, nós tivemos o avião, nós tivemos as indústrias, nós tivemos a TV, nós tivemos a telefonia, até chegarmos naquele aparelhinho, sabe? Aquele aparelhinho, aquele pequenininho ali, que a gente não deixa, a gente não larga desse bichinho. Ele entra na internet, ele faz o WhatsApp e até liga, gente. Ele liga. Será que a gente ainda lembra que ele liga, né? Recebe ligações e faz? Então, ao longo desses 150 anos, será que não teve transformações para a gente pensar? Essa transição anunciada, ela vem vindo desde então. E quando nós lemos esse último capítulo da Gênese, nós começamos a pensar. Por que a gente começa a pensar? Porque a gente deixa a transição por uma geração que vai vir ou que está vindo. Mas essa mensagem é para nós entendermos que nesta transição nós também estamos inseridos. Porque se ela já vem sendo anunciada há 150 anos atrás, quantos anos a gente tem? Mais de 100 é que não é. Então, a gente está dentro desses 150 anos. Olha só, a Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Nossa, mas esse texto parece tão atual, só que está lá. Na Gênese, há 150 anos. Quer dizer o quê? Que essa história de transição, ela é aos poucos. Não será por um cataclisma, não será por um milagre, não será de uma hora para outra. E sim, gradativamente, como as cores do arco-íris, onde uma tonalidade vai se incorporando à outra, e aí nós temos todas essas nuances. Por quê? Porque nós estamos falando de evolução de espíritos, uma evolução complexa, que não se opera do dia para a noite. Se nós temos dificuldades em mudar um hábito simples, como assim um hábito simples? Ora, tem pessoas aqui que vêm toda semana e senta lá no fundo.
eu acredito que tem dificuldade para a semana que vem sentar aqui na frente. Então, se nós temos dificuldades em lidar com um exemplo bobo como esse, quanto mais mudar sentimentos, comportamentos, conceitos. Então, essa transição de que nós falamos não se opera de um dia para a noite e nem de uma vez só, mas vai se operar gradativamente e de acordo com as leis de Deus. Continuando ainda a Gênese, que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos melhorados. O resultado é o mesmo. Desde o instante em que tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. O que significa isso? Fala-se muito que virá uma geração de espíritos mais evoluídos, com conhecimento, com sentimentos nobres. E a gente fica esperando essa geração. Só que a Gênese está dizendo que não é só espíritos que virão, não é uma nova geração somente, mas alguns que virão e os que já estão aqui melhorados. Porque nós também estamos nessa roda da vida, nós também estamos nessa marcha, evoluindo, crescendo, aprendendo, e o convite da transição também foi feito para nós. Por isso que mescla espíritos que vêm para nos ajudar e nós mesmos aprendendo, nos colocando à disposição de mudança, nos renovando. Por que então que nessa nova oportunidade em que estamos aqui não podemos participar desta renovação? Não sejamos nós essa renovação. Porque, como disse um colega que eu ouvi uma palestra esses dias, a renovação, ela tem que ser feita no coração de cada um. No coração de cada um. Então, a gente precisa se colocar nessa renovação, a gente precisa se colocar nessa transição. Está nas nossas mãos também. E continuando, nós vamos agora lá nas obras póstumas, que também fala da transição, dizendo assim, olha que lindo. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, é aí que descobrireis. Descobrireis o quê? Esses sinais da transição. Olhai em torno de vós para os homens, porque a transição ela está em nós. Não está no cataclismo, não está nos milagres, não está num amanhecer. Está em nós. Que milagre é esse? Somos nós somos esse milagre, renovando-nos a cada dia para que essa transição se opere, porque essa transição nada mais é do que a vinda do bem sobre esta terra. E como a pergunta última do Livro dos Espíritos, quando isso acontecerá? Quando seus habitantes forem bons. E é só quando nós entendermos isso que a gente vai conseguir chegar lá. E voltando ao Livro dos Espíritos, a gente falou, quando os bons habitarem sobre esta terra. Mas Deus criou alguns bons e alguns maus? Como é que fica isso? A questão 115 responde, entre os espíritos, alguns foram criados bons, outros maus? Não. Deus criou todos simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem conhecimento. Todos como se fôssemos livros em branco. Então nós fomos criados desconhecedores das coisas? Quando nós fomos criados, a gente não sabia fazer as coisas, a gente não tinha conhecimento? É isso mesmo. Então, nós tivemos que aprender. Todos nós aprendemos a ler, a escrever, a desenvolver uma profissão, a dirigir. Então, nossa caminhada como espíritos imortais que somos, nós aprendemos. Como isso acontece? Pela encarnação. Esse é o objetivo da encarnação.
estarmos aqui na vida material em contato com todas essas experiências para aprendermos e assim chegar onde estamos. Só que nesse caminho de aprendizado, tem aqueles que preferem aprender pelo caminho do bem e tem aqueles que preferem aprender pelo caminho do mal. Então, por isso, nós temos essa diversidade de conduta com comportamentos bons e maus. Mas todos fomos criados simples e ignorantes. Continuando o Livro dos Espíritos, na questão 96, Kardec pergunta assim: certo, nós já aprendemos que fomos criados simples e ignorantes, que tivemos um cabedal de experiências, temos espíritos bons e espíritos maus, mas fica tudo junto ou tem uma ordem para isso? E aí, na questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos são iguais ou existe uma hierarquia entre eles? E aí vem a resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. E na questão 114, a resposta diz assim: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Como a gente faz na escola, né? A gente vai aprendendo, a gente vai sendo submetido às provas e vai avançando segundo o nosso comportamento. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos conhecer uma classificação de acordo com o nosso adiantamento moral. Por que nós estamos falando tudo isso? Para nós entendermos como é que se processa essa transição. E é a partir dessa transição que a gente vai entender o que é o reino dos céus. Então, vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, nós temos a escala espírita. Essa é uma lição muito importante para a gente entender como que é essa evolução, como que se processa essa transição tão falada. A escala espírita é uma classificação dos espíritos e ela se baseia sobre o grau de adiantamento. As qualidades que adquiriram e as imperfeições que ainda os espíritos se devem se despojar. Vamos ver onde a gente está? São 3 ordens. A primeira ordem, aliás, a terceira ordem, na questão 101, ela fala de espíritos imperfeitos, onde há predominância da matéria sobre as coisas do espírito. Nessa terceira ordem, de acordo com o comportamento, com o sentimento, com as atitudes dos espíritos que ali estão, nós temos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. É uma ordem onde há predominância da matéria. É importante nós lembrarmos que essa divisão, ela não é absoluta também. É uma linha muito tênue, porque nós estamos falando de comportamento, de mudança de comportamento. Então, eu posso ter características dessa terceira ordem, porque dentro dela existem muitas subdivisões. Como assim? Ora, nessa terceira ordem, onde predomina a matéria, nós vamos ter tanto espíritos cruéis, maldosos, que se comprazem no mal, como aqueles espíritos ociosos. Não são maus, mas não querem saber de nada com nada. Não querem crescer, não querem estudar. Nós temos também os levianos, que são aqueles que querem perturbar, aqueles que levam tudo na brincadeira, que não têm seriedade em nada. Nós temos os espíritos perturbadores, que perturbam o ambiente, que não querem a harmonia. E nós temos espíritos invejosos. Nós temos espíritos orgulhosos, enganadores e pseudo-sábios. Importante nós falarmos que, da mesma maneira que existem pseudo-sábios entre nós, que dizem saber das coisas, mas não sabem, existem espíritos pseudo-sábios na espiritualidade também, que falam coisas para nós que não são verdadeiras, são as chamadas fake news do mundo espiritual. Não é porque um espírito falou que é verdade absoluta. Porque o espírito encarnado também fala coisas que não é verdade.
E por que o desencarnado não falaria se a diferença de um e de outro é apenas o corpo físico? Então, todas essas características, orgulho, vaidade, leviandade, crueldade, brincadeiras, ociosidade, estão nessa terceira ordem, que são chamados espíritos imperfeitos e onde predomina a matéria. A segunda ordem já é diferente. Aí vai ser a predominância do espírito sobre a matéria, é o desejo do bem. Os espíritos que estão nessa segunda ordem, eles ficam felizes quando fazem o bem, eles querem fazer o bem e já têm um desejo da espiritualidade, do conhecimento. A matéria, eles entendem que ela é importante para o progresso, mas não se deixam mais levar por elas. Aqui nós temos subdivisões também. Por quê? Porque essa escala, ela é longa. Esses grupos, eles são longos, com muitas características, é segundo o comportamento e o grau de adiantamento. Aí nós temos espíritos benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores. Aqui também tem uma distância grande. Por quê? Porque no começo dessa segunda ordem, vem aqueles que já compreenderam a necessidade do bem e desejam fazer o bem. E ela vai desde esse espírito até o superior. E por último, a primeira ordem, onde estão os espíritos puros. Essa primeira ordem, ela não tem subdivisão. Por quê? Porque são os espíritos perfeitos da mais alta envergadura, não sofrem nenhuma influência da matéria. Na segunda ordem, existe a predominância do espírito sobre a matéria. Se há predominância, ainda tem um restinho de matéria. Agora, na primeira ordem, não. Não há influência nenhuma. A superioridade intelectual e moral é absoluta. Então, dizendo isso, nós vamos voltar lá na terceira ordem. Ah, mas eu tenho características de vaidade, de inveja, de orgulho, de crueldade. Eu tenho desde aquele que se compraz em fazer o mal, até aquele que não consegue se livrar dos vícios, que não consegue controlar a sua ânsia de consumo. Nós temos aqueles que ainda sentem inveja, nós temos aqueles que sentem orgulho no coração, rancor, mágoa, que ainda têm sentimentos muito ruins a serem trabalhados. Talvez eu não seja cruel, não me comprazo no mal, mas eu tenho tanto orgulho para trabalhar aqui. Então, eu tenho algumas características da terceira ordem. Por outro lado, na segunda ordem, lá no comecinho dela, a hora que ela vai mudando a nuance, é o desejo de fazer o bem. Eu tenho desejo de fazer o bem. Eu tenho certeza que o bem um dia conseguirá predominar sobre o mal. Eu tenho esperança. Mas eu tenho tantas coisas a trabalhar no meu coração, só que eu também tenho coisa boa que eu já adquiri. Então, eu estou com um pezinho na terceira ordem, pelos sentimentos negativos que eu trago e preciso trabalhar, mas eu estou também vendo o portal da segunda ordem, porque eu trago coisas boas em mim, eu tenho o desejo de fazer o bem. É por isso que a gente diz que essa divisão, ela não é absoluta, a linha é tênue, como as nuances do arco-íris. De longe, o arco-íris parece definido nas suas 7 cores, mas se chega perto, uma nuance vai misturando com a outra, até ir pegando a cor predominante. Assim, são essas características, porque nós evoluímos gradativamente, aos poucos, até chegarmos um dia a espíritos puros, a primeira ordem, onde não haverá influência nenhuma da matéria. Por que nós estamos fazendo isso? Para entender a transição. Aí, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: há muitas moradas na casa de meu Pai.
Ora, a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. O que é isso? É a última pergunta do Livro dos Espíritos que está lá no começo. Quando o bem reinará sobre a terra? Quando seus habitantes forem bons. O que significa? Que, de acordo com os habitantes desse mundo, ele terá características diferentes. Então, se nós tivermos características boas, a terra terá características boas também. E a gente vai casar a escala das ordens dos espíritos com a escala dos mundos que o Evangelho traz. Olha só, lá no Evangelho, capítulo 4, há muitas moradas na casa de meu pai. Deixa eu ver se é quarto. Terceiro, desculpa. É o terceiro. Nós temos mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes. De acordo com os seus habitantes. Vamos lembrar da escala? Vamos encaixar cada ordem aqui? O que nós vamos ter? Se os mundos primitivos são espíritos primitivos, aqueles criados simples e ignorantes que não aprenderam as coisas ainda, onde a matéria predomina sobre o espírito. Eu acho que é o da terceira ordem que vai morar aqui, não é? Mundo de prova e expiação. A Terra está inserida nessa categoria de mundo de prova e expiação. O que significa isso? Luta, dificuldade, sofrimento, a predominância da matéria, pessoas levianas, pessoas que se comprazem ainda na crueldade, na maledicência, em tirar vantagem sobre o outro, orgulho, vaidade, preconceitos, desprezo pelo outro, busca desenfreada pela riqueza material, doenças, expiações dolorosas, mundo de prova e expiação, a terra está aí. Que ordem de espíritos habitam aqui? Ainda a terceira ordem. Por quê? De acordo com o grau evolutivo dos habitantes está o mundo. Então a gente encaixa certinho essa classificação nas ordens dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 100. Agora, mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde as provas já são mais tranquilas, onde as pessoas já têm uma consciência maior do bem a fazer, onde vai haver predominância do espírito sobre a matéria, onde vai ser um refrigério para quem está saindo das lutas, das provas e expiações, porque já alcançou uma condição melhor. É essa transição da segunda categoria para a terceira que nós estamos falando. E depende de nós. É a transição da terceira ordem para a segunda ordem. Da predominância da matéria para a predominância do espírito. E cabe a quem? Aos habitantes do planeta. E quem são os habitantes do planeta? Nós. Isso é a transição. Então, para a Terra passar do mundo de prova e expiação para a de regeneração, nós precisamos evoluir, crescer, nos modificar. Depois, os mundos ditosos ou felizes, onde a evolução atinge um patamar maior, onde estão espíritos sábios, espíritos superiores, esses mentores maravilhosos que trazem tantos ensinamentos, tantas luzes para nós. E, por fim, os mundos celestes, onde habitam os espíritos puros da primeira ordem. Acho que a gente não consegue imaginar o que seria isso, mas nós chegaremos lá. Por enquanto, a gente tem que se preocupar da segunda para a terceira. E aí, né? Por que essa transição é gradativa? Por que a gente já não acorda no mundo ditoso, no mundo feliz, onde tudo é lindo? Porque a gente não ia conseguir ficar.
pela nossa própria condição. Nós temos que crescer de verdade para chegar no mundo assim. E por que essa transição é gradativa? Para que uns contribuam para o progresso do outro. As cores do arco-íris, quando se misturam, é para que uma pegue a nuance da outra. Então, quando nós contribuímos uns para o progresso dos outros, como se estivéssemos de mãos dadas, onde o que está na nossa frente nos impulsiona e o que está atrás é impulsionado por nós, assim é essa caminhada evolutiva. Porque Deus, em sua misericórdia, quer que a gente aprenda e, ao mesmo tempo, ensine. Nós somos aprendizes e professores, porque senão não teria sentido, senão não teria o nosso mérito em se melhorar. Então é isso que Deus quer, que uns ajudem os outros a crescer. E é por essa razão também que existe a integração entre o mundo material e o mundo espiritual, para que um contribua com o crescimento do outro. E Deus quer isso de nós, a nossa participação. Então, não é por isso que a gente vai esperar que uma geração venha e faça essa transição. Nós participamos desta transição. Nós estamos inseridos nesta transição. Senão não faria sentido algum nós estarmos aqui com todas essas experiências, com todas essas vivências e toda essa gama de aprendizado que está sendo colocada para nós. Mas e aí? E quanto aos que estão vindo? Nós temos a tendência de, quando falamos em transição, de colocar na conta de uma geração futura. E aí, dos anos 2000 para cá, a gente fala nas crianças que estão vindo, com tantos comportamentos que nos surpreendem. Mas e quanto a eles? O que a gente vai fazer com essa geração que está vindo? Qual o nosso papel em tudo isso? Porque a gente esquece que a transição também cabe a nós. E como que essa transição cabe a nós? Recebendo esses que estão vindo. E como é que nós vamos receber esses que estão vindo? Cumprindo o nosso papel, não é? Então, com relação às crianças, é importante dizer, não estão vindo prontas. Cabe a quem essa condução? A nós que já estamos aqui. É aquela integração, uns ajudando os outros, porque essa geração que vem, embora tenha conhecimento, embora tenha um potencial espiritual surpreendente, não está pronta. E não haveria sentido eles chegarem aqui, fazerem tudo e nós não termos participação nenhuma. Então vamos falar sobre isso? Ensina a criança o caminho do Senhor, para que dele a criança não se desvie. O que significa isso? Fazer pessoas de bem. Porque é através de recepcionar as crianças, recepcionar aqueles que vêm e conduzi-los que teremos pessoas de bem, habitantes para esta terra, para que ela seja um mundo de regeneração um dia, para que haja essa transição. Porque se não houver o afeto entre as pessoas, se não houver a integração entre as pessoas, não tem transição. A Gênese falou isso, as obras póstumas falaram isso, o livro dos Espíritos fala isso quando nos ensina sobre a escala espírita e o Evangelho nos ensina isso quando nos esclarece o que é esse mundo de prova e expiação, o que é esse mundo de regeneração e o que é essa mudança que nós estamos esperando, mas ela já está aqui e é assim que a gente vai entender. Lá no livro dos Espíritos, a gente está vendo bastante Kardec hoje. É para estudar, para conhecer, para compreender. Kardec pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. Ora, nós somos espíritas, aprendemos que somos espíritos imortais, aprendemos que mesmo ali, na criança, em tenra idade, tem um espírito imortal. Mas ela está no estágio da infância. Ela esqueceu. Esqueceu. Nós esquecemos, passamos pela infância e a criança esquece. Mas por que a criança esquece? Vamos ver? O espírito
ele se encarna para se aperfeiçoar. E aí, no estado da infância, é mais acessível. Por quê? Pelo esquecimento, ele vai deixar de lado as más tendências que ele traz e ficar mais suscetível pela pureza de coração, pela inocência da criança. Ele vai conseguir receber melhor as impressões que podem ajudá-lo ao seu adiantamento, para a qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Aqui nós estamos falando de pais, responsáveis, avós, tios, qualquer pessoa que vá participar da vida daquela criança. São essas pessoas, é esse círculo que vai imprimir a esta página em branco que é a criança, os bons princípios, o amor, o caminho do bem, para que sejam pessoas boas, porque a criança ela não nasce pronta, ela precisa de condução. Aqui, quando falamos em educação, é no seu sentido de educar o espírito. E lá no Livro dos Espíritos fala que é mais pela educação do que pela instrução que teremos pessoas de bem. Então, cabe a quem? A nós, que estamos recepcionando essas crianças. E, de fato, até os 7 anos, mais ou menos, a criança ela está totalmente aberta a receber os ensinamentos. Depois vai ficar difícil. Por que vai ficar difícil? Porque ela começa a retomar as suas características, ela começa a acessar a sua bagagem, com as suas imperfeições, com as suas más tendências, com tudo aquilo que ela traz. Ela vai tomando consciência de si mesma. Mas em tenra idade, não. Em tenra idade, a pureza e a inocência são suscetíveis às impressões de amor. Mas nos outros mundos, aqueles mais evoluídos, também tem o estado da infância? Tem. E lá na questão 183, os espíritos esclarecem, dizendo que, mesmo nos mundos mais evoluídos, tem a infância sim, só que é um pouquinho diferente do que a gente imagina. Da mesma forma que a nossa infância é um pouquinho diferente da infância de hoje. E assim a evolução vai acontecendo aos poucos. E nós precisamos nos dar conta disso, para sermos condutores desses que estão vindo. Os espíritos dos pais, eles exercem alguma influência sobre o espírito do filho depois do nascimento? Essa criança não está pronta. Exercem uma influência muito grande, porque os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Como dissemos, não teria sentido se viessem crianças prontas e a gente não precisasse fazer nada. Mas Deus quer que a gente tenha a nossa tarefa nisso tudo. Então, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. E para eles é uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Ora, todos os pais, responsáveis, avós, educadores, têm a sua tarefa na condução da criança. Entretanto, se a própria criança não receber todos os ensinamentos, é evidente que eles fizeram a parte deles. Mas, se houver omissão, se esses responsáveis se furtarem ao amparo dessa criança, serão responsabilizados sim, porque cabe a nós que estamos aqui. Lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, tem um pensamento que diz assim: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. É o que nós falamos. O espírito, embora esteja no seu estado infantil, ele traz a sua bagagem que fica dormindo. No entanto, a criança receberá o reflexo dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Olha só como isso é importante. Todos nós sabemos que fatos que ocorrem no período infantil trazem consequências pela vida inteira. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos,
as atitudes que temos na frente das crianças ressoam nelas, refletem. Quantos de nós não falamos assim? E o meu avô falava isso. A minha avó cansava de fazer assim. Isso é coisa do meu pai, viu? Meu pai que falava isso. Eu era criança, eu lembro. Então, se nós temos essas lembranças, isso é sinal de que a gente precisa prestar atenção como agir na frente das crianças. Por quê? É pelo exemplo. O exemplo, ele marca pela vida toda. Ensina-me a falar de amor. Ensina-me a amar. É como se a criança, com o seu coração puro e inocente, pedisse isso para nós. Porque ela ainda não sabe como. Ela quer amar, ela precisa amar, mas ela ainda não sabe como. Ela é criança, ela precisa do nosso exemplo, ela precisa do nosso aconchego. É como se os seus olhinhos infantis olhassem para nós e pedissem: me ensina a amar. Para falar sobre isso, eu queria dar um exemplo de Chico Xavier. Certa ocasião, perguntaram para ele: Chico, um fato que te marcou, você poderia nos contar? E ele narrou que certa ocasião precisava ir até o centro de Uberaba, no cartório. Onde ele morava ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros. Ele precisava tomar um ônibus. E lá estava Chico, no ponto de ônibus. Imagina naquela época, será que passava circular de 10 em 10 minutos? Acho que não, né? E ele estava lá no ponto de ônibus e não podia perder o horário, porque ele tinha horário marcado no cartório. Já pensou se o ônibus passa e Chico perde? Sabe-se lá quando novamente ia passar outro ônibus. E lá estava ele, com aquele jeitinho. O ônibus veio vindo. Quando o ônibus parou, ele escutou: tio Chico! Tio Chico! Ele viu um menininho de uns 5, 6 anos gritando e vindo, correndo: tio Chico! E abriu os seus bracinhos. O que fazer? Chico olhava para o motorista, com a porta aberta, perguntando: vai entrar ou não vai? E olhava para o menino, com os bracinhos abertos: tio Chico, o que fazer? Os olhinhos brilhando. Chico disse ao motorista: pode ir. Olhou para o menino veio correndo. Chico se abaixou, estendeu os braços também, perguntou: meu filho, o que você quer? E a criança, com a sua pureza, ingenuidade, disse: eu só quero um beijo, só isso. Então, ensina-me a falar de amor, ensina-me a amar. Como que a gente vai ensinar a criança a amar? Ela não está pronta. Às vezes, são mentes brilhantes, mas o emocional precisa ser conduzido. Mentes brilhantes não significa a garantia de uma vida brilhante. É preciso dar estrutura. É preciso ensinar o caminho do bem. É preciso dar segurança à criança. É preciso dar um ambiente de amor. Cabe a nós. O que significa amar plenamente um filho? O que será que significa amar plenamente um filho? Há muitas formas de expressar o amor. Com comportamentos, com atitudes, com palavras. Há tantas formas. Querer que o filho se torne uma pessoa capaz de lidar com os seus conflitos é uma forma grandiosa de amar. Preparar aquela criança para a vida. Ensinar que haverá frustrações. Às vezes a gente quer poupar de frustração, mas é preciso dizer que podem ocorrer. É preciso dar estrutura para enfrentar essas frustrações. É preciso dar segurança dizendo que, se a dor chegar, eu estou aqui. Eu estou aqui para te amparar, para te dar segurança, para te consolar, para te abraçar. Ensinar a ser uma pessoa capaz de buscar os seus objetivos, de conhecer a si mesmo. Isso também é uma forma de amar. Muitos dizem que não existe manual
para a criação dos filhos. E não existe mesmo, porque um filho é diferente do outro. Uma família é diferente da outra. Uma conduta, às vezes, serve para uma ocasião e para outra não. Mas a gente aprende tanta coisa, né? Por que a gente não pode aprender sobre pessoas? Será que foi fácil a gente dirigir? Aquele mundo de carro na Anhanguera, aquele mundo de carro vindo para cima da gente, motorista estressado, a gente aprendeu a dirigir. Será que foi fácil aprender a ler e escrever? Será que foi fácil aprender como que manipula aquele aparelhinho com tanta coisa para a gente mexer? A gente conseguiu. Por que que a gente não pode aprender sobre pessoas? Mesmo que não tenha manual, a gente pode, junto, aprender sobre pessoas. Isso é importante. Muitas formas de amar. Que a gente consiga pensar nisso para que o afeto se dê uns com os outros. A gente está falando em afeto, qual o sentido da palavra afeto? Quando fala em afeto, a gente pensa em carinho. Ah, eu tenho afeto por você. Só que o significado da palavra afeto vai muito além. Afetar significa causar uma modificação, mudar alguma coisa. Se nós colidirmos o nosso carro, o para-choque vai ser afetado, vai ser modificado. O que eu modifico no outro? Que impressões eu causo no outro? Que impressões causamos às crianças? Esse livro em branco que Emmanuel falou. Que impressão estamos causando às crianças? Porque quando nós temos alguma atitude, quando nós fazemos alguma coisa, nós acionamos emoções, nós acionamos comportamentos. Então, como estamos afetando uns aos outros? Meimei diz assim: a criança é o dia de amanhã solicitando-nos o concurso fraternal. Planta nascente é árvore do futuro que produzirá segundo o auxílio à sementeira. O tipo de adubo que dermos à sementeira, teremos o tipo de fruto. Livro em branco exibirá depois aquilo que lhe gravarmos nas páginas agora. Exibirá depois aquilo que gravarmos as páginas agora. Luz iniciante brilhará no porvir conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Dependendo do combustível que se coloca na candeia, a chama ilumina ou ela não é capaz de fazer ver o vulto. Barco frágil. Realizará a travessia do oceano encapelado na terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Edificar. Edifiquemos as crianças que estão vindo, porque senão toda essa transição se perderá. Se essas crianças que estão vindo não encontrarem porto seguro aqui em nós. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos a nossa vida à experiência mais sublime do mundo e o serviço da humanidade na pessoas dos nossos semelhantes a caminho da redenção sempre. Irma de Castro Rocha, nossa Meimei, padroeira da patrona da evangelização espírita. Meimei. O significado de Meimei? Puro amor. Somente o puro amor consegue chegar ao coração da criança. Vamos ver se os pais têm papel importante na vida das crianças?
São soldados que voltam da guerra. O que será que eles semearam no coração de seus filhos, né? Para ter esse abraço, para ter esse amor, o que será que foi semeado no coração dessas crianças? E é nisso que a gente tem que pensar, quando se fala na nova era, na transição, em receber as crianças que estão vindo, qual é o nosso papel diante de tudo isso? E aí, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Está no Livro dos Espíritos, mensagem de São Luís. E nós não poderíamos deixar de dizer, que quem vai ensinar esse caminho para a gente é Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos o lugar. É o lugar para onde nós vamos. É o reino de Deus que nós estamos ansiando tanto. E aí Tomé pergunta, mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que nós saberemos o caminho? E ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que que ele é o caminho? Porque ele deixou o exemplo. Porque ele sabe o caminho. Porque ele já foi lá. Ele já foi lá. E ele vem para nos ensinar como chegar lá também. Francisco de Assis, ao final da sua missão, já estava debilitado. Fez uma reunião com os seus e disse, pregai o evangelho por onde for. E se for necessário, use palavras. O que isso significa? O exemplo. E por fim, quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É isso. Que terra? A terra onde reinará o bem, o amor, essa terra de regeneração, essa terra abençoada, que só vai depender de como estiverem os seus habitantes. Então, que nós sejamos esses mansos e pacíficos para herdar esta terra. A mensagem é essa. Muito obrigada e que a gente possa cada vez mais
ter no coração as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada. Eu vou segurar ela aqui, porque ela vai fazer a prece para a gente. Obrigado. Então, neste momento, com esta casa em festa,